Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 8 da série Largura de Banda em Sistemas de Transmissão Digital e a Equação de Gibson. Estamos interessados no modelamento de uma equação que nos forneça a largura de banda necessária para a transmissão de dados em sistemas modernos de transmissão digital. Para isso, veremos os seguintes assuntos: análise da curva da relação taxa de dados largura de banda versus relação sinal-ruído. Veremos alguns exemplos, aplicações práticas e faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar com a análise da curva RPW versus relação sinal-ruído em dB. Essa equação do teorema de Hartley-Shannon podemos também substituir pela relação R sobre BW. Ao invés de trabalharmos com a taxa máxima, trabalharemos com uma taxa menor do que a capacidade máxima do canal. E aí teremos essa relação R sobre BW igual log na base 2 de 1 mais relação sinal-ruído. Esse parâmetro é tão utilizado na área de telecomunicações e transmissão digital que ele tem uma letra específica, Ni, que é a eficiência espectral de modulação, e a unidade é bit por segundo por hertz. Observe o logaritmo na base 2 na equação. O segundo termo à direita é a relação sinal-ruído, que nessa equação não é em dB. Mais uma vez, logaritmo na base 2. Podemos agora colocar a relação sinal-ruído mínima em função desse parâmetro Ni, o eficiência espectral de modulação. Na equação temos que S sobre N é a relação sinal-ruído adimensional, não está em dB na equação. R é a taxa de dados, deve ser menor do que a taxa máxima, e BW é a largura de banda em hertz. E eficiência espectral de modulação em bits por segundo por hertz. Essa é a equação que rege tudo. Relação sinal-ruído igual 2 elevado a Ni menos 1. Não é em dB, é uma divisão, relação, não é em dB, não é em dB. Esse gráfico mostrado ele é extremamente interessante. Nele, nós podemos observar a relação entre a eficiência espectral R sobre BW em bits por segundo por hertz e a relação sinal-ruído, expressa em dB, pela equação de Hartley-Shannon. Então, esse é o gráfico da equação de Hartley-Shannon. A curva é o limite máximo teórico de desempenho. Sim, você está vendo certo. É possível a transmissão de dados com uma relação sinal-ruído menor do que 0 dB. Os pontos localizados exatamente sobre a curva são inatingíveis na prática, servindo como um patamar, uma referência de comparação entre sistemas ou a meta a ser perseguida, porém jamais atingida. À direita e abaixo da curva estão os sistemas teoricamente realizáveis. Acima e à esquerda da curva estão os sistemas irrealizáveis, são fisicamente impossíveis de ser realizados. Seria uma taxa acima da taxa teórica máxima. Então ficamos assim. Primeiro, é impossível sequer alcançar a curva em um sistema real, sempre abaixo. Não importa a implementação prática, para qualquer canal real sempre ocorrerão erros. A equação de Shannon não indica a solução prática, só a tendência. Nada é dito na equação de Shannon sobre a taxa de erro, o tipo de modulação, a eficiência de modulação ou a taxa de erros. A equação mostra se o sistema é teoricamente realizável ou não. Na prática, temos ainda mais algumas restrições, que são: para uma eficiência espectral maior do que 1, R sobre BW maior do que 1, a parte de cima do nosso gráfico, para sistemas realizáveis, essa é a região limitada em banda. As modulações práticas digitais são MPSK ou MQAM. Na parte de baixo, para R sobre BW menor do que 1, ou seja, uma eficiência espectral maior do que 0, mas inferior a 1, obrigatoriamente MFSK. É a região limitada em potência. Este é um outro resultado muito interessante. Podemos transmitir informação por um canal mesmo com relação sinal-ruído negativa. Observe, é claro que a taxa de transmissão vai ser sacrificada pela baixa relação sinal-ruído e pela baixa eficiência espectral de modulação. É inferior a 1. Essa é a equação do teorema de Hartley-Shannon. E por que essa equação é tão importante? Porque ela nos fornece o limite máximo teórico para a implementação de um sistema de telecomunicações. É uma meta inatingível, por isso mesmo, uma meta desafiadora. Veremos agora alguns exemplos.
Exemplo 1. Um sistema de transmissão digital utiliza modulação QPSK, na verdade 4PSK, modulação em quadratura. Determine a eficiência espectral teórica, a relação sinal-ruído teórica mínima para operação sem erros em canal AWGN, ruído aditivo gaussiano, branco. Solução. A modulação QPSK, 4PSK, apresenta 4 estados ou posições ou símbolos. Para determinarmos a eficiência espectral de modulação teórica, fazemos o valor de Ni igual a log de M na base 2, onde M é o índice da modulação. Assim, para 4PSK, a eficiência espectral teórica é igual a Ni igual a log de M na base 2, ou log de 4 na base 2, que igual 2 bits por símbolo. Cada símbolo transporta 2 bits de informação. Aí está a representação da constelação da modulação QPSK. Observe que nós temos 4 pontos e cada ponto da constelação é um símbolo. Cada símbolo corresponde a 2 bits de informação. A informação está na fase. Nós temos 4 fases: π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. A cada uma dessas fases, ou mudança ou variação, conforme o tipo de modulação, vai corresponder um símbolo e, portanto, 2 bits. Observou que símbolos vizinhos mudam apenas 1 bit de informação? Qual será a razão? Veremos mais à frente. Vamos agora aplicar a relação sinal-ruído mínima, 2 elevado a Ni menos 1, onde Ni é o log de 4 na base 2, igual a 2. Substituindo relação sinal-ruído igual a 3, não está em dB. Vamos agora converter para dB. 10 vezes log 3 na base 10, 4,77 dB. Agora sim, 4,77 dB. Está em dB. A relação sinal-ruído mínima teórica para operação da modulação 4PSK, num canal AWGN, é 4,77 dB. Lembrando que esse desempenho é impossível de atingir. Na prática, operaríamos com um valor mais elevado de relação sinal-ruído e conviveríamos com uma taxa de erro superior a 0. Nesse quadro, nós podemos ver, de um lado, a eficiência espectral, bits por segundo por hertz, e quanto mais para baixo, mais complexa, M igual a 2 até M igual a 256 pontos na constelação. M igual a 2, nós temos 1 bit por símbolo. Já para M igual a 256, cada um dos 256 símbolos transporta 8 bits de informação. Na coluna da direita, observamos a relação sinal-ruído mínima teórica, onde podemos ver que quanto mais alta a complexidade ou mais eficiente a modulação, maior o requisito de relação sinal-ruído mínima teórica. Para M igual a 4 ou 2 bits por símbolo, nós temos que a relação sinal-ruído mínima teórica 4,77 dB. No próximo exemplo, um canal opera com relação sinal-ruído de 11 dB, valor médio, considerando sempre nosso canal AWGN. Considere a modulação mais eficiente espectralmente que opera nessa situação. Primeiro, nós vamos converter dB. Temos que usar uma relação. 11 dB, 10 elevado a 11 sobre 10, 10 elevado a 1,1, temos 12,59. Tem-se também que Ni igual a log na base 2 de 1 mais relação sinal-ruído, igual a log na base 2 de 13,59 ou 3,76. Sabemos que M é 2 elevado a N. O valor inteiro inferior mais perto de 13,76 é 3. Logo, a modulação mais simples é 2 elevado ao cubo 8, 8 PSK ou 8 QAM. E conviveríamos com uma taxa de erro superior a 0. Vejamos no quadro. Para M igual a 8 ou uma eficiência espectral igual a 3, temos 8,45 dB de relação sinal-ruído mínima. A nossa relação sinal-ruído é de 11 dB, inferior a 11,76. Se nós tivéssemos 11,76 ou acima, seria uma eficiência espectral superior a 4. No entanto, inferior a 11 dB, 8,45, nós temos M igual a 8, 8 QAM, 8 PSK e uma eficiência espectral de 3 bits por segundo por hertz.
Próximo exemplo, um canal agora com a relação sinal-ruído de 1 dB acima do exemplo anterior. Vamos também analisar qual a modulação que vai atender. Passamos de 12 dB para uma relação, obtemos 15,85. Fazemos a equação de Shannon, obtemos que a eficiência espectral é 4,07 e m igual a 2 elevado a n. Só que o valor inferior inteiro mais perto de 4,07, 4. Portanto, m vai ser 2 elevado a 4, 16 QAM. E conviveríamos com uma taxa de erro superior a zero. Vejamos agora no nosso quadro. Veja, m igual a 16 pontos na constelação, onde cada ponto transporta 4 bits. A eficiência espectral é igual a 4 bits por cada símbolo. A relação sinal-ruído teórica mínima para essa condição é 11,76. A nossa relação sinal-ruído é 12 dB. Observe que está perto de 11,76 e é inferior a 14,95. Por isso, a eficiência espectral igual a 4 bits por segundo por hertz. Próximo exemplo, um canal opera com uma relação sinal-ruído mais alta, agora 17 dB. Vamos determinar qual é a modulação mais eficiente espectralmente que opera nessa situação, utilizando agora o quadro de relação Ni versus SNR em dB. Vamos lá para o quadro? Aí está o nosso quadro, 17 dB. 17 dB está entre 14,95 e 18. Não chega a 18. Temos que utilizar então o valor inferior mais próximo, inteiro. Então, nós podemos trabalhar com uma modulação 32 QAM, onde cada símbolo transporta 5 bits. Com o aumento da relação sinal-ruído do canal, podemos utilizar modulações mais complexas. No entanto, modulações mais complexas exibirão maiores taxas de erro ou exigirão maior qualidade na relação sinal-ruído no canal. Considerando-se a faixa entre 11 dB e 18 dB para valor de relação sinal-ruído em sistemas de telecomunicações reais, observa-se que utilizaremos modulações limitadas em banda MPSK ou MQAM, com os valores teóricos de M variando entre 16 e 64, 2 elevado à quarta e 2 elevado à sexta. Observe no gráfico, em 11 e 18 dB, qualquer que seja a modulação ou código de canal utilizado, sempre haverá uma taxa de erro superior a zero. Ainda que a relação sinal-ruído seja estupenda e maravilhosa, sempre haverá uma taxa de erro residual. Faz parte do universo estatístico que habitamos. Quando nós estudamos ou trabalhamos com sistemas de transmissão digital, nos deparamos raríssimas vezes com relação sinal-ruído e geralmente com a relação EB sobre N0. A pergunta é, por que utilizamos EB sobre N0 em sistemas digitais e não a relação sinal-ruído em dB? Observe no gráfico. Veja, EB sobre N0 para a probabilidade de erro. Por quê? Vejamos agora algumas considerações. Estamos apenas começando a arranhar a superfície da profunda, complexa e interessante área da transmissão digital em canais ruidosos. Começamos com a equação de Hartley-Shannon e analisamos aspectos teóricos e práticos. Chegamos a resultados inesperados, como a existência de limite para sistemas com banda infinita ou a menor relação sinal-ruído para transmissão efetiva de informação. Estamos agora familiarizados com relação sinal-ruído em dB, relação EB sobre N0, modulação, limitação de banda, limitação de potência e eficiência espectral. Imagine o que ainda temos pela frente. E o que veremos nos próximos vídeos? Como comparar sistemas utilizando o gráfico PEB versus EBN0. E afinal, o que é PEB? O que é ganho do sistema ou ganho de modulação? Como a taxa de erro de bit é afetada pelos parâmetros do sistema? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.